tudo bem? Bem, hoje nós vamos falar aqui no canal sobre as estratégias de leitura. As estratégias de leitura, elas fazem parte, do que a gente chama de inglês instrumental, como disciplina em algumas faculdades, em alguns cursos, ou então como inglês para fins específicos. Bem, de toda maneira, as estratégias de leitura, como o próprio nome diz, vai tratar de estratégias voltadas só para a habilidade da leitura, certo? Então, o que seriam essas estratégias de leitura? Primeiro, vamos pensar que a estratégia, ela acontece não só para a leitura, certo? Então, se a gente for pensar direitinho, a estratégia é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente planeja para um determinado objetivo. Muito usado, por exemplo, na guerra. Vamos fazer as estratégias de guerra, não é? Como é que a gente vai? Se vai pelo chão, por terra, ou se vai pelo ar, que horário, essa coisa toda. No caso da estratégia da leitura, nós vamos usar ferramentas que possam ajudar na compreensão do texto. Aí a gente está falando aqui na compreensão de um texto de uma língua diferente. No nosso caso, a língua inglesa. Mas essas mesmas estratégias servem para qualquer leitura, tá? Mas como a gente está tratando aqui de língua inglesa, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou utilizar essas estratégias? O objetivo, em outra língua, na questão de leitura, é você justamente entender o texto. No caso das estratégias de leitura para o inglês instrumental, o objetivo é que você possa compreender textos técnicos da área, ok? Então, pensando em tudo isso, sabendo o que seria a estratégia em si, vamos às estratégias de leitura que nós iremos trabalhar aqui no nosso curso, no nosso canal. Bem, as estratégias de leitura são 3. Dentro de nossa proposta de trabalho, lembrando que às vezes alguns livros, alguns outros autores utilizam mais estratégias, mas aqui a gente divide estratégia e técnica de leitura. Então as estratégias de leitura são 3, são as dicas tipográficas, as palavras cognatas ou transparentes e as palavras repetidas. Então, 3 são as estratégias, é aquilo que você vai usar como ferramenta para tentar ler melhor. Então, repetindo, são as dicas ou evidências tipográficas, as palavras cognatas, também chamadas de palavras transparentes, e as palavras repetidas. Agora vamos entender um pouquinho por que cada uma dessas, Quando é que a gente utiliza cada um, se eu vou utilizar tudo, se eu preciso utilizar. Lembre-se, as estratégias de leitura são estratégias. Você não precisa utilizar todas, mas se você utilizar algumas no seu planejamento de leitura, principalmente se você não conhece muito a língua, vai lhe ajudar bastante no entendimento. Certo? Só para a gente ter uma ideia, daqui a pouquinho a gente vai ver melhor isso de forma mais específica e de forma mais prática, com alguns exemplos. Vamos especificar cada uma das 3. Então vamos lá. As evidências tipográficas ou as dicas tipográficas são dicas gráficas, são dicas que você vê no texto de forma escrita e que vai lhe ajudar na hora de ler. Por exemplo, título, subtítulo, siglas. Então são dicas que vêm no texto que vai facilitar a sua leitura. Só um exemplo rápido, título. Se você consegue entender o título, fazer uma boa tradução, um bom entendimento e um bom entendimento do título, você vai saber o assunto principal do seu texto, certo? Siglas. A maioria das siglas, sejam elas em inglês ou em qualquer outra língua, elas são a diminuição de palavras importantes, que são sintagmas nominais, normalmente, e que vai ter um entendimento tranquilo. Siglas normalmente são conhecidas. Algumas são traduzidas, outras não. E aí, uma boa quantidade, dependendo da área, vai estar em inglês mesmo. E aí, quando você vê aquela sigla, você já sabe do que se trata na sua área, certo? E assim por diante. Vamos à segunda estratégia, um exemplozinho rápido. Então, as evidências tipográficas, na verdade, temos 10 evidências tipográficas ou dicas. Daqui a pouco a gente vê isso melhor. Mas vamos para a segunda, a segunda estratégia, que seria as palavras transparentes, ou palavra cognata. O que seria? São aquelas palavras
que são iguais ou muito parecidas com a nossa língua materna, seja na escrita, na pronúncia, no significado, certo? Então essas palavras são chamadas cognatas. Quando você a vê, você automaticamente, se você conhece aquele vocabulário, lógico, na sua língua, você automaticamente vai saber o significado, porque é muito parecida ou quase igual à escrita. Normalmente porque são línguas provenientes de latim, do grego e assim por diante. Um exemplo bem claro, a gente tem a palavra, por exemplo, student, né? Quando você vê a palavra student, você sabe automaticamente que é estudante. Tá? Tô dando uma palavra generalizada, sem ser de uma área específica, basicamente, mas que você consegue ver claramente o significado daquela palavra só olhando para ela, porque ela é parecida com a nossa língua, tá? E a terceira e última estratégia são as palavras repetidas. Como assim? Ora, se uma palavra ou mais de uma palavra normalmente é muito repetida desde o título até durante o texto, essa palavra, lembrando que esta palavra tem que ser uma palavra de conteúdo, ou seja, substantivo, um verbo, então não entra nesse contexto, artigo, preposição, certo? Então, tem que ser uma palavra de conteúdo, né? E aí, se ela é muito repetida, é porque ela traz, né? As palavras mais repetidas, elas trazem o sentido, o resumo, digamos assim, do que o texto fala. Como se a gente pegasse o tema do texto ali. Então esse texto fala disso, disso, disso. Então, aquelas palavras que mais se repetem, elas dão uma dica, uma pista de qual é o assunto principal do texto, certo? Basicamente, por enquanto, é isso, né? A gente vai ver agora, vai partir agora para alguns exemplos práticos, né? Para a gente ver primeiro todos os tipos, né, os 10 tipos das dicas tipográficas, a gente vai colocar aqui agora. E aí vocês vão ver alguns exemplozinhos de cada um e tratar melhor isso, principalmente quando for ler. Usar essas estratégias, tentar buscá-las, né, para tentar entender melhor esses textos técnicos que a gente está falando aqui, ok? Vamos lá, vamos ver agora o que é que nós temos mais aqui adiante. Então, pessoal, as estratégias são 3, como nós vimos, não é isso? Dicas ou evidências tipográficas, palavras cognatas ou transparentes e palavras repetidas. Isso para compreender uma língua estrangeira, né? A gente tem que fazer uso de todas as ferramentas disponíveis. Então, essas 3 que nós começamos aqui são as estratégias de leitura. Mas vamos ver cada uma, né? Cada uma dessa o que seria? A primeira são as dicas ou evidências tipográficas. Ao todo são 10. Então, vamos ver essas 10 aí, cada uma com sua interação, cada um com seu sentido? Bem, nós temos o título, né? O título do texto, ele direciona a leitura do leitor. Então, se você conhece o título, você vai conseguir saber mais ou menos o que o texto fala. Depois eu tenho os subtítulos. Os subtítulos vão subdividir esse assunto principal em tópicos, possibilitando a organização gradativa do pensamento. E por último, nós temos as siglas. As siglas, elas vão refletir, né, um conhecimento anterior universal. Então, exemplo, o USA, que significa United States of America, você vai perceber que a letra U, né, é a primeira letra da primeira palavra desse grupo. Então, a sigla, ela é bem interessante por conta disso. Então, eu tenho, por exemplo, aí, United States of America, né? O U de United, o S de States e o A de America, que vai fazer com que você veja que essa sigla ela vai ter uma importância se você souber o significado dela. Lembrando que as siglas elas dependem do seu conhecimento universal. No nosso caso aqui, como nós vamos trabalhar com essa questão dos textos técnicos de uma área específica, então é interessante que você saiba, né, o significado dessas siglas, né, para que você possa fazer uma leitura muito melhor, né? Então depende desse conhecimento anterior universal ou do conhecimento que você tem técnico sobre esse assunto, né? Se você domina ou não. Então repetindo aí, nós temos os 3 primeiros: título, subtítulo e siglas, né? Então são as 3 primeiras dicas ou evidências tipográficas, né? Mas ao todo são 10. Lembrando que nem toda dica tipográfica vai estar no texto, certo? Então nem toda dica tipográfica
vai estar presente no texto. Você vai utilizar aquelas que estão no texto. Então, se você tem título, se você tem subtítulo, você vai utilizando essa estratégia, vai lendo, vai tentando entender o que significa, e aí você vai facilitando sua leitura, certo? Então, vamos partir, né, para as próximas estratégias de leitura para a gente ir aprendendo cada uma delas. Então, saindo de título, subtítulos e siglas, né, nós partimos ainda para mais 7, né? Dessas 7, né, você tem que encontrar aquelas que existem no texto. Repito, nem todo texto vai apresentar todas as estratégias e todas as dicas tipográficas. Então, continuando, nós temos símbolos, palavras grifadas em itálico e negrito, gráficos, gravuras, mapas e maiúsculas. Vamos ver um pouquinho dessas 4. Os símbolos, pessoal, elas são uma representação gráfica de algo e normalmente também depende da área. Exemplo, o R cifrão é a moeda brasileira, é o real, certo? Então, quando eu vejo o R cifrão, eu sei que é a moeda brasileira. Já se eu só ver o cifrão, é a moeda norte-americana, é o dólar, certo? O KG é o quilo, quilograma. Então, os símbolos, eles vão colaborar comigo no sentido de que, dependendo da área, vai ter um monte de símbolo, e aí vai facilitar a minha leitura dentro daquela área específica. Palavras grifadas em itálico e negrito estão em destaque. São palavras que vão estar em destaque, certo? Então, esse destaque é porque eles devem ter um papel ou uma evidência nesse texto, certo? Então, seria interessante você saber a tradução, o significado daquela parte em negrito, ok? Aquela parte destacada em itálico ou grifada, tranquilo? Em sequência, nós temos gráficos, gravuras, mapas, diagramas, quadros e tabelas, que fazem parte de um grupo só, que são basicamente as partes gráficas. Elas são importantes porque elas vão proporcionar uma visualização do texto. Ora, se eu tenho uma imagem, né, ou se eu tenho um gráfico, ele normalmente vai ser específico daquele texto. Então, se eu tenho aqui essa imagem está relacionada ao tema do texto, certo? E assim por diante, tranquilo? Bem, em seguida, nós temos a questão das letras maiúsculas, né? As letras maiúsculas, elas precisam de uma questão de atenção, porque elas normalmente se referem a nomes próprios, como nomes de pessoas, né? Países, não é isso? Cidades, estados. Então, as maiúsculas, normalmente, quando elas são encontradas, quando elas estão lá no texto, é porque você não precisa fazer uma tradução, né? Porque normalmente se refere a um nome próprio. Tranquilo? No entanto, no inglês, algumas palavras maiúsculas se referem a meses, dias da semana e nacionalidade, que normalmente não tem no português nessa mesma relação de letra maiúscula. Então, por isso que no inglês tem que ter um pouquinho mais de atenção. Se eu encontrar um mês, o dia da semana ou a nacionalidade, ela vai estar de letra maiúscula, então eu preciso de um pouquinho mais de atenção nessa questão relacionada ao inglês, certo? Então, esses são mais 4 estratégias de leitura, só faltam 3, que agora são datas e números, não é isso? As datas e números, gente, elas são reconhecidas facilmente, porque se eu tenho lá a data, eu vou reconhecer aquilo ali como algo importante naquele texto. O número vem em algarismo. Então, se eu tenho lá o número 10, eu vou saber que aquele número 10 representa uma quantidade de algo. Lembrando que quando é um texto da área técnica, melhor ainda, porque vai ser bem relacionado, bem específico, bem levado adiante. Parágrafo, o número de parágrafos pode indicar o número de ideias contidas no texto. Quando a gente vai fazer uma redação, normalmente a gente precisa ter, no mínimo, 3 parágrafos, porque a gente tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, o número de parágrafos vai ser importante por isso. E a pontuação, porque se você lê um texto com a pontuação muito bem definida, vírgula dando pausa, ponto dando pausa, interrogação é uma pergunta e assim por diante, você vai ter uma leitura mais clara
dessa questão de texto, certo? Então, a pontuação, por exemplo, 2 pontos. Depois de 2 pontos, eu normalmente vou ter uma classificação, né? Então, quando você puder, né, faça uma leitura de um texto, não em inglês, lógico, a não ser que você já tenha esse domínio, mas da sua língua mesmo. Faça uma leitura alta, em voz alta, para você ver se a pontuação está sendo clara. Porque se você não lê com a pontuação bem definida, com a pontuação correta, você não vai entender o texto, ele vai ficar tipo sem sentido, tá? Então é muito importante que você faça essa leitura da pontuação, o uso da pontuação de forma coerente, para que você possa ler. Por isso que a pontuação tem uma importância na leitura, porque se você não lê com pontuação, se você não consegue fazer uma leitura respeitando a pontuação, você com certeza vai ter dificuldade no entendimento daquele texto. Então esses são os 10, ao todo são as 10 as 10 dicas tipográficas que nós temos nas nossas estratégias. Então, esse foi apenas a primeira estratégia que tem 10 pontos, né? Então, esses 10 tópicos, se você consegue encontrar no texto, vai facilitar muito sua leitura, como a gente vai ver em sala nas atividades, para identificar isso, para ver como isso pode ajudar e assim por diante, tá? Então, é muito, muito importante que você utilize todas as estratégias, todas. O que não quer dizer que você vai utilizar todas as dicas tipográficas, porque nem todo texto vai ter as 10 dicas tipográficas. Quanto mais tiver, melhor vai ser de você ler. Então, se tem título, subtítulo, gravura, uma data, né? Aí você já observa os parágrafos e a pontuação. Então, isso vai facilitando muito sua leitura, tá? Por isso que nem todo texto vai ter as 10 dicas, mas quanto mais dicas ou evidências o texto tiver, facilita muito mais a sua leitura, certo? Então, basicamente é isso. Nós fechamos as 10 dicas e vamos para a segunda estratégia. A segunda estratégia são as palavras cognatas ou transparentes. Mas o que são essas palavras cognatas, também chamadas de palavras transparentes, tá? Elas são conhecidas como transparentes porque normalmente elas são parecidas na grafia, na pronúncia e no significado com o português, no caso com a nossa língua materna. Então são palavras que são muito parecidas com o português, por isso são chamadas de transparentes. E aí, a gente tem que lembrar que nem toda palavra que é cognata vai ser reconhecida por todos, vai depender muito do vocabulário e do conhecimento de mundo que vocês têm. Como nós iremos trabalhar textos técnicos, pessoal? O texto técnico, ele vai ter uma carga de vocabulário para aquela área. Então, quanto mais vocabulário daquela área você souber estudar, perceber, mais você vai ler, mais você vai entender, mais você vai identificar os cognatos, tá? Então, depende muito disso aí. Vamos ver os exemplos. Important. Eu sei lá o que é importante, é parecidíssima com a escrita, com a leitura, tudo mais, né? Intelligent, inteligente. Computer, computador. Actor, ator. Student, estudante. Então você percebe pela escrita, pela pronúncia e pelo significado que são muito parecidas com o português. Eu abro aqui um parênteses lembrando que existem os falsos cognatos. No entanto, não serão estudados agora, porque cada área tem um número muito reduzido de falsos cognatos que dá para a gente trabalhar em sala e mostrando. Isso aqui é um falso cognato. Então, não precisa se estudar com atenção redobrada em falsos cognatos e sim nos cognatos, porque isso sim é uma estratégia de leitura. Você vai conseguir ler melhor se você encontrar muita palavra parecida com o português. Já o falso cognato, que é aquele que parece e não é, a gente trabalha uma lista à parte de acordo com a área que a gente estiver trabalhando em sala, certo? Então, só falta uma estratégia de leitura, né? Nós já trabalhamos 2 e a terceira é a questão das palavras repetidas. Mas qual a importância da repetição dessas palavras, né? Para que serve? Por que é uma estratégia? Bem, quando o autor ele utiliza no seu texto repetidamente palavras de conteúdo, que são substantivos, adjetivos e verbos,
que a gente chamaria, né, na nossa língua de palavras grandes, mas que no inglês tem palavra pequenininha, que é um substantivo, que é um adjetivo. Então, palavras de conteúdo, quando elas são repetidas várias vezes no título, no desenvolvimento, às vezes na conclusão também está lá, é porque ele faz um resumo, aquelas palavras repetidas juntas vão fazer um resumo da ideia central do texto. Com elas, entendendo elas e sabendo que elas estão ali repetidas, você vai conseguir entender a ideia geral do texto, fazer tipo um resumo do texto. O texto fala disso, disso e disso, somente observando as palavras repetidas. Certo, gente? Então, basicamente é isso. Essas são as nossas 3 estratégias de leitura, né? As dicas tipográficas, as palavras cognatas e agora as palavras repetidas, e elas devem ser usadas para que você facilite sua leitura, principalmente no texto técnico. E um dos nossos primeiros objetivos é descobrir o assunto, a ideia geral do texto, por isso que a gente utiliza as estratégias, a gente não vai traduzir o texto inteiro de primeira, de cara, a gente precisa só entender isso. Então essas estratégias já fazem com que você tenha esse entendimento básico da ideia geral do texto. Bem, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Que vocês tenham gostado, né, do nosso tema de hoje sobre estratégias de leitura, tá? E fiquem aí, curtam, né? Sigam o canal, tá certo? Estudem bastante e até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.